Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse vídeo é um estudo da Lei Antifacção, a Lei 15.358 de 2026, de 24 de março de 2026, e a partir dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Então, é a partir de uma interpretação autêntica. Então, vamos iniciar. Esse parecer está disponível no site do Senado. Então, o que hoje é a Lei 15.358 foi inicialmente uma versão encaminhada pelo Poder Executivo, pelo presidente, para promover importantes mudanças no Código de Processo Penal e na Lei de Organização Criminosa para combater as denominadas facções criminosas, que são formas qualificadas de organização criminosa. E, para isso, haveria uma alteração inserindo o artigo 1A na Lei das Organizações Criminosas. A ideia inicial era retirar a fonte de dinheiro das organizações criminosas. Mas durante os debates, durante essa tramitação na Câmara dos Deputados, houve muita discussão e muitas sugestões de alteração, o que resultou num quadro normativo denominado Marco Legal de Combate ao Crime Organizado no Brasil. E tipificou dois crimes novos, que é o crime de domínio social estruturado e o favorecimento ao domínio social estruturado, que estão nos artigos 2º e 3º da Lei 15.358. Então, o texto ele define condutas típicas amplas, com causa de aumento de pena, formas privilegiadas, punindo atos preparatórios, que é excepcional, mas tendo em vista a gravidade das organizações criminosas ultraviolentas, então pune-se os atos preparatórios, e classificando os delitos como hediondos. Também dispõe sobre a celeridade e a integração das atividades investigativas, fixando prazos mais reduzidos de inquérito, atuação coordenada de forças-tarefas, cooperação internacional e a possibilidade de julgamento colegiado de homicídios conexos, afastando a competência do Tribunal do Júri nesses casos. Lembrando que eu estou lendo o fichamento desse parecer da CCJ, mas não foi todas as sugestões do parecer que foram incorporadas. O parecer da CCJ, ele analisa a constitucionalidade formal e material das leis e encaminham para o plenário. Então, esse marco legal ele criou ainda um conjunto de medidas assecuratórias cautelares, incluindo sequestro e arresto de bens, bloqueio financeiro, restrições de atividades econômicas e intervenção judicial em pessoas jurídicas. Instituiu medidas definitivas pós-condenação, como o confisco ampliado. Isso pode ser comparado em provas vindouras com o confisco alargado do 91A do Código Penal. Agora temos o confisco ampliado. Também há a dissolução compulsória e a destinação de ativos a fundos de segurança pública. Outra novidade é a ação civil autônoma de perda de bens imprescritível, aplicável aos bens ilícitos relacionados aos crimes da lei, artigo 2º e 3º, com disciplina completa sobre legitimidade, medidas urgentes, administração e alienação de ativos. A redação original trazia modificação no Código Eleitoral para vedar o direito de voto aos presos cautelares. Há inúmeras emendas que são sugeridas pelos senadores e eu separei algumas que são as mais interessantes. Então, a emenda 3, que regulamentava a criação de identidade fictícia para os agentes infiltrados, incluindo a possibilidade de pessoas jurídicas fictícias. Inclusive pessoas jurídicas fictícias. Então, o texto ele determina que os órgãos de registro público eles devem produzir e manter esses dados sob sigilo por ordem judicial, preservando-se por no mínimo 4 anos. No mínimo 4 anos para garantir a segurança dos agentes. Então, trazendo mais segurança aos servidores públicos.
A emenda 4, ela propõe a retirada da competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos homicídios praticados por organizações criminosas. Então, o objetivo sugerido por essa emenda era transformar a morte numa qualificadora ou uma causa de aumento de pena específica da lei de organizações criminosas. Outra emenda, também sugerida pelo mesmo senador, é a execução provisória da pena após a condenação em primeira instância. Mas como a gente vai ver mais à frente, a própria CCJ foi contrária a essa modificação. No parecer, inicialmente, ela lista as propostas de emenda que os parlamentares, no caso os senadores, fizeram. Mas, ao final, ela analisa essas emendas e algumas ela sugere o acolhimento, outras a rejeição. Esta, ela sugeriu a rejeição, como veremos daqui a pouco. Então, na prática, se permitisse a execução provisória da pena após a condenação em primeira instância para os crimes previstos na Lei de Organizações Criminosas, isso traria na prática retiraria o efeito suspensivo da apelação criminal. Outra emenda visava alterar o Código de Processo Penal para trazer critérios objetivos para fundada suspeita em busca veiculares e pessoais. Então, isso é interessante. E algum dos critérios objetivos que ela trazia era uma denúncia específica, fuga, cheiro de droga. Lembrando que há vários julgados em que o STJ e o STF permitem ou não a consideração da fuga como fundada suspeita. E isso passaria a constar no CPP, mas também foi rechaçado pela CCJ, porque ela afirmou que deveria seguir os critérios jurisprudenciais. Outra emenda interessante, que é acolhida ao final, proíbe a nomeação do próprio investigado, de seus parentes ou sócios, como depositário dos bens apreendidos, evitando a constrição de fachada. Isso porque, imagina, há várias medidas assecuratórias reais que fazem com que o bem, o dinheiro, o ativo é retirado do réu, do investigado, mas o responsável, o depositário é a esposa, é o irmão, o que na prática não teria efeito nenhum, porque ele estaria em contato, teria o dinheiro à sua disposição. E seria uma constrição de fachada. Então, a CCJ, ela acolhe essa emenda para evitar a constrição de fachada, proibindo a nomeação do próprio investigado, seus parentes ou sócios como depositários dos bens apreendidos. Mas, excepcionalmente, é permitido que eles sejam os depositários, mas para isso vai ter que ouvir o Ministério Público e somente em casos excepcionais e transitórios. Outras modificações, outras emendas sugeridas, também sobre medidas cautelares reais, permitindo o bloqueio de bens e criptoativos, trazendo maior modernidade para o Código de Processo Penal. Só que aqui era baseado exclusivamente na declaração do colaborador premiado, desde que haja risco de dissipação. E esse estándar probatório, ele... Então, retomando, essa emenda, ela permitia que o juiz decretasse medidas cautelares reais, como bloqueio de bens e criptoativos, baseada exclusivamente em declaração do colaborador premiado, desde que haja risco de dissipação. Só que essa questão aqui de baseada exclusivamente na declaração do colaborador premiado é um estándar probatório que já foi rechaçado pela jurisprudência, porque é muito frágil. Então, posteriormente, também a CCJ vai se manifestar contrária a isto. Mas isso tudo
eu coloquei abaixo. E aqui esses números é a página do parecer em que estava escrito as emendas, as frases. E também essa mesma emenda ela autoriza medidas probatórias, como quebra de sigilo, demonstrada a utilidade para corroborar a própria colaboração. Outra emenda sugere o uso de softwares de intrusão, spywares, para interceptar a comunicação de dados e investigações contra organizações criminosas, ultraviolentas ou milícias. Mais uma vez, algo bastante positivo, porque, tendo em vista que são softwares de intrusão, garante a segurança do agente público que não vai ter que se infiltrar pessoalmente, traz modernidade e sofisticação para a persecução penal brasileira. Então, o uso de softwares de intrusão, spywares, para interceptar comunicações e dados em investigação contra organizações criminosas, ultraviolentas e milícias. A medida prevê salvaguardas como auditoria independente e um prazo máximo de 15 dias renovável. Prazo de 15 dias renovável lembra os prazos da interceptação telefônica. Então, há uma intertextualidade aí com a Lei 9296 de 1996. Continuando ainda nas emendas, outra emenda visa. Essa emenda é bastante interessante. Ela visa alterar o Estatuto do Desarmamento para obrigar a emissão de uma nota fiscal eletrônica com a identificação do CPF ou CNPJ do comprador em todas as vendas de armas e munições. Então, se determinada pessoa ela já tinha arma, mas ela foi comprar munição, vai ter uma nota fiscal eletrônica com o seu CPF. Isso permite fazer prova de autoria de crimes. Então, é bastante interessante essa medida. Ela também proíbe o pagamento em espécie acima de determinado valor, exigindo meios rastreáveis, transferência, cartão, para prevenir lavagem de dinheiro, ou seja, não pode usar o dinheiro da lavagem de crime para comprar mais arma. E além disso, como o meio ele é rastreável, novamente pode ser utilizado para provas de autoria de crimes. Ok. Outra emenda visava criar tipos penais específicos e mais graves no Estatuto do Desarmamento para a fabricação clandestina de armas automáticas ou fuzis, com pena de 8 a 12 anos. E também criminaliza a posse de arquivos digitais, blueprints e manuais para impressão 3D de armas, punindo quem disponibiliza na internet. Mais uma vez, excelente emenda, excelente iniciativa. E mais uma vez modernizando muito a persecução penal brasileira. Blueprints, para quem não sabe, são moldes que são utilizados em impressoras 3D. Então você compra um blueprint, imagine que você compra um blueprint de uma metralhadora, você compra essa impressora 3D e ela começa simplesmente a imprimir metralhadoras. Parece algo extremamente futurista, mas é algo real e já está acontecendo no Brasil. E houve um caso, aqui até coloquei embaixo, um caso de fábrica de metralhadoras no interior do estado de São Paulo, cidade de Santa Bárbara do Oeste, no segundo semestre de 2025, foi amplamente divulgado e ele impulsionou esse tipo penal. Então, ele é uma fonte material desse crime. E também pode ser lido como um tipo penal simbólico. Ok. Então, a fonte material desse crime também pode ser lido como um tipo penal simbólico. Aqui é a notícia, ó, no Globo, para quem quiser ver, essa fábrica clandestina. Dentro da fábrica, na hora da apreensão, tinha 80 armas. Sem contar aquelas que ela já produziu, já tinha retirado dali. Outra emenda, ela estabelece que nos crimes de posse ou porte ilegal e tráfico de armas, a pena será aplicada em dobro se o armamento for automático ou equiparado a fuzis e metralhadoras. O objetivo é punir com mais rigor o porte de armas de guerra usada por facções
no território nacional, mais uma vez aí garantindo o princípio da proporcionalidade, porque é muito mais gravosa a utilização de fuzis e metralhadoras, porque atira mais rápido, causa mais dano do que uma pistola, do que um revólver. Outras emendas ainda nesse parecer. Então, tinha como proposta a supressão de dispositivos que retiravam a competência do tribunal do júri para julgar crimes dolosos contra a vida. Ou seja, ela tentava preservar a competência do júri, que é uma cláusula pétrea. E essa emenda ela vai ser acolhida pelo parecer. Não significa que ao final isso vai constar na lei, necessariamente, porque esse é um parecer que é feito por uma comissão que vai depois ser apreciado no plenário do Senado, que foi apreciado já no plenário do Senado. Outra emenda é essa também muito interessante e muito moderna. Estabelece garantias. Ah, não. Essa é outra que é mais moderna. Estabelece garantias trabalhistas para o jurado. Só que não foi também acolhida pela CCJ porque tratava de direito trabalhista. E essa é uma lei penal. Então, para manter a rigidez da lei penal e evitar posteriormente alegações de inconstitucionalidade formal e material, este dispositivo que trazia garantias funcionais para o jurado, assegurando manutenção integral do salário, contagem de tempo de serviço e estabilidade de 90 dias, ela não foi acolhida. Este mesmo senador sugeriu que alterasse a lei de proteção a testemunhas para estender expressamente suas medidas para proteger os jurados. Mais uma vez, louvável, muito boa iniciativa. Veja que é uma saída intermediária, sem tirar a competência do tribunal do júri, mas também promovendo proteções aos jurados. Essa é a emenda que eu achei moderna, essa emenda é número 32 deste mesmo senador, que ela cria um tipo penal, exposição indevida de jurado, que no fim essa emenda ela não é acolhida, mas olha que interessante, exposição indevida de jurado é baseado em doxing. E isso é algo novo para mim, achei muito interessante, que é a punição de divulgação de dados pessoais, como endereço e imagem de jurados, para intimidar, prevendo um aumento de pena se for praticado por crime por organização criminosa. Então imagina que a pessoa é um jurado e começa a sair o endereço dela, a foto dela, um monte de apologia para ferir essa pessoa. Então, para proteger, haveria este crime. Então, o doxing ou doxação é uma prática de você pesquisar e divulgar publicamente informações privadas ou identificáveis de uma pessoa na internet sem o consentimento, para assediar, para intimidar, por vingança. E isso é crime em países como Hong Kong. Então, doxing ou doxing 1x ou 2x é derivado do termo dropping docs ou documents. Então, doxing é uma forma de bullying cibernético que usa informações, declarações ou registros confidenciais ou secretos para o assédio, exposição, o dano financeiro ou outra exploração de indivíduos alvos. Então, o doxing você pega informações específicas para alguém e expõe na internet. Isso foi usado por hackers na década de 90. Ok. Agora voltando para o parecer da CCJ. Outra modificação, também para a proteção dos jurados, é o interrogatório do réu por videoconferência, para evitar o contato visual direto, restringindo o acesso aos dados pessoais dos jurados e vedando a transmissão da imagem do conselho de sentença. Ou seja, os 7 jurados que vão julgar a pessoa pertencente à organização criminosa não vão aparecer na tela. Então, o réu não vai ver, não vai marcar a cara deles, porque não vai vê-los. Essa é a sugestão dada.
mais uma emenda, são várias emendas, regulamenta o desaforamento. Essa também é bem cara de prova, né? Regulamenta o desaforamento dos julgamentos dos crimes contra a vida ligados ao crime organizado, permitindo a transferência do júri para a capital ou para a comarca com mais de 300 mil habitantes. E por que para a capital? Porque a capital tem muitos jurados. Então, vai diluir a atenção do réu, dificultando que ele persiga os jurados. Outra emenda autorizava uma criação de uma lista específica de jurados voluntários para atuar em crimes em julgamentos de facções e milícias. Essa emenda ela foi rechaçada pela CCJ por ferir o juiz natural. Outras emendas suprimiam o dispositivo do projeto que permitia afastar a competência do Tribunal do Júri para homicídios praticados por organização criminosa, defendendo que o combate do crime deve ocorrer através da proteção do júri e não da sua extinção. Ou seja, proteger mais os jurados e não extinguir o Tribunal do Júri, porque o Tribunal do Júri é uma cláusula pétrea, está no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. E se é uma cláusula pétrea, ela não pode ser abolida, ela tem uma competência mínima. Não pode retirar o crime doloso contra a vida, ainda mais o homicídio, que é o crime mais recorrente. A CCJ afirma que não há vícios em relação à iniciativa, não há vício formal, podendo o projeto ser da autoria do Poder Executivo, do Presidente da República, e dá aqui o fundamento, artigo 61, caput da Constituição. Agora, as sugestões da CCJ. Ela sugere manter os dispositivos que protegem os jurados, com exceção daquele trabalhista, a previsão de que a audiência de custódia deve ser preferencialmente por videoconferência e ela propõe a retirada dos dispositivos que vedam a percepção de auxílio-reclusão e restringem o direito de voto, considerando o status constitucional, insuscetível de alteração por uma lei ordinária. Então, a lei antifacção, a lei 15.358, é uma lei ordinária. Ela não pode suprimir garantias constitucionais. Reestruturou também a ação civil de perdimento de bens no substitutivo para ter um caráter subsidiário, tornando aplicável apenas quando não for possível o confisco na esfera penal, evitando bis in idem processual, conforme foi sugerido. Bis in idem processual é uma expressão bem interessante. Rejeita outras emendas. Aquela emenda que traziam critérios objetivos para a busca veicular, como eu disse, ela não foi acolhida porque deve ser regida pela jurisprudência da STJ, do STF, principalmente do STJ, evitando o engessamento da atividade policial por um rol taxativo, que seria incerto no CPP. Outras emendas, a CCJ se manifestou também sobre as medidas assecuratórias cautelares de ofício. Ela sugeriu que retirasse o ofício exigindo a manifestação da promotora de justiça ou da delegada, para fortalecer o sistema acusatório e a imparcialidade do julgador na fase investigativa. Outras modificações, outros posicionamentos da CCJ. Ela acata a supressão dos dispositivos do texto original que retirava a competência do Tribunal do Júri para crime doloso contra a vida praticados por organização criminosa. Então, a CCJ entende que a soberania do júri é a cláusula pétrea e que a solução é a proteção dos jurados e no desaforamento, e não a extinção da sua competência constitucional mínima. Aqui é o que eu já informei sobre as garantias trabalhistas do jurado. Olha, ela fala, tem um mérito social da proposta, mas ela é de direito do trabalho, fugindo do escopo penal e processual penal. E por isso, ela não foi acolhida. Acata a mudança na Lei da Proteção das Testemunhas, a Lei 9.007,
para permitir a extensão das medidas de proteção à testemunha ao jurado do tribunal do júri que sofram ameaças. Também muito interessante para proteger os jurados. Rejeita a criação do crime. Então, rejeita a criação do crime de exposição indevida dos jurados. Opta por enfrentar o problema de intimidação através de medidas processuais preventivas robustas, como o sigilo de dados e restrição da imagem, modificações sugeridas no CPP, sem criar um novo tipo penal. Traz proteções, trazendo sigilo de dados dos jurados e possibilidade de interrogatório por videoconferência para proteger os jurados. Também acolhe as medidas do desaforamento. Isso, gente, eu vou reforçar. Isso é um parecer da CCJ. Não quer dizer que tudo foi acolhido na versão final, sem contar que temos vetos presidenciais também. Então, mas a CCJ achou louvável a questão do desaforamento para transferir para a capital ou para grandes cidades, para evitar a pressão dos jurados, onde uma pressão é diluída, garantindo a imparcialidade de julgamento e a segurança dos jurados. Rejeita a lista específica de jurados voluntários, porque fere o princípio do juiz natural e também a representatividade social do júri. E como é um parecer da CCJ, é uma interpretação autêntica, uma alta qualidade técnica, o parecer é excelente, está no site do Senado, só colocar Lei Antifacção Parecer CCJ e você consegue ver este parecer. Excelente. Eu espero que tenha sido útil esse vídeo, ainda tem muito que ser estudado, mas é um começo.